É verdade, gente. Então, sejam bem-vindos ao encontro de inteligência espiritual, como ela pode apoiar nos desafios da vida profissional. Já. Bora lá. Gente, nós somos Janaína, Laís e Josi. Quem quiser ver mais, conhecer mais da gente, pode ir nos nossos perfis de Instagram, LinkedIn, conhecer a gente mais profundamente. Vocês vão conhecer a gente tendo esse tete a tete aqui desse encontro com a gente, de verdade, né? Mas somos a consultoria de desenvolvimento humano espiritual. E a gente se intitula a consultoria de desenvolvimento humano e espiritual, porque a gente entende que a gente é a única que tem esse viés, que potencializa a realização de pessoas e organizações. E estamos aqui para poder se conectar com um lugar de vocês bem íntimo, bem profundo, para vocês poderem entender do que é capaz o desenvolvimento da inteligência espiritual. E a gente quer usar aqui toda a nossa paixão pelo tema para seduzir vocês. Olá, no que a gente acredita, gente? Em um ser humano mais consciente de sua complexidade, que se explora através das experiências em todos os níveis. No nível espiritual, quem sou eu? No nível físico, o que eu percebo? No intelectual, o que eu penso? No relacional, o que eu busco? E no emocional, o que eu sinto? E hoje, no final deste encontro, onde você vai ter, né, vai ter a experiência de vivenciar um pouco do que é a inteligência espiritual na prática, a gente vai falar um pouquinho da mentoria, que é a nossa terceira edição, que está indo para o ar agora em março. E aí a gente vai entrar mais nos detalhes dela, mas por enquanto, o que a gente quer entregar para vocês é um pouco desse rico conteúdo. A gente tem tanta coisa para entregar que a gente precisa até controlar um pouco a nossa vontade de entregar tudo e dar tudo aqui para vocês. A gente sabe que vocês precisam começar e abrir um espaço interno. Primeiro, a gente vai tomar todo o cuidado do mundo para isso, mas a vontade é de entregar muita coisa aqui hoje para vocês. A gente tem vontade de fazer 5 horas em 1 hora e 15 minutos. Esse é o Exatamente. grande desafio. Esse é o grande desafio. Mas vamos lá, a gente vai conseguir. Tô com fé aqui. Gente, qual é o principal desafio na vida profissional de vocês hoje? Vou até parar de charear aqui. Alguém quer trazer? Alguém se sente confortável para isso, né? Para dividir isso, se quiser falar no chat também pode falar. Ou por quê, né? Por que que vocês vieram para cá? O que fez vocês pararem aqui hoje, né? Bom, então eu vou falar. O que me fez parar aqui hoje é o lado espiritual mesmo. É o quanto isso. Eu fui, vamos lá, eu fui formada na vida espiritual na época da adolescência, participei de formações espirituais com a minha mãe, depois me afastei. Me afastei, fui longe. E aí tenho sentido essa necessidade de voltar a pensar sobre isso né, acho que a vida, né, como eu já dizia antes, vai pela dor ou pelo amor. Acho que eu estou voltando pela dor. Então, acho que o que me chamou a atenção foi a chamada de vocês para esse lado espiritual que eu estou querendo buscar de novo. Por isso eu estou aqui. Muito bem, recebeu o chamado. Por isso que a gente Isso. até nas nossas comunicações fala, se sentir o chamado, venha. Muito bom. Obrigada, Líria. Alguém mais, gente? Senão, vou seguir aqui para tocar o barco. Aí, a hora que vocês se sentirem à vontade para falar, vocês podem falar. A Andressa até abriu a câmera. Pode falar, André. Não só abri porque a minha internet ficou mais estável, desculpa causar. Tem problema. Vamos lá, gente. Vou seguir aqui. Qualquer coisa, vocês levantam a mão.
Bom, então se conecta aí com qual é o principal desafio da sua vida profissional hoje, porque a gente quer fazer uma conexão com algum desafio, com alguma dificuldade que você esteja vivenciando no teu dia a dia profissional, com alguma questão que esteja pegando nesta área específica da sua vida. A gente sabe que a inteligência espiritual pode apoiar em qualquer área da vida, mas hoje especificamente a gente quer dar um overview aí na área profissional. A E gente, agora eu passo a inclusive, tem. palavra aí para a Laís. Muito obrigada, Gê. Inclusive, a gente tem outras aulas que estão abertas sobre inteligência espiritual no geral, inteligência espiritual para crise, inteligência espiritual e autoconhecimento. Então, quem quiser também ir para outros temas, a gente tem no nosso YouTube e na nossa plataforma, que eu posso falar no final também, de conteúdos. Mas aqui, só para trazer um pouco, né, o overview dos momentos que estamos relacionados ao trabalho e saúde. Então, várias matérias, né, relacionadas a burnout, CEOs, que às vezes chegam, né, no topo da carreira, de onde se imagina, ou chegam num lugar de exaustão, ou às vezes chegam numa posição que se sentem sem sentido, sentem um vazio. Eu conquistei tudo que eu gostaria, mas ainda assim me falta algo, né? Não estou me sentindo preenchido. Tem essa pesquisa que fala que não se sentir feliz no trabalho é a maior motivação para pedir demissão. Ryan Reynolds falando de ansiedade, teve ansiedade a vida inteira, o quanto a gente está num ambiente de muita ansiedade pela quantidade de conteúdo que a gente está tendo. É tudo para ontem, uma avalanche de conteúdo, e o quanto isso tem impactado muito a nossa vida, a nossa relação com o trabalho, nossa necessidade de precisar dar conta de tudo. E tem ali também uma matéria que fala do you feel a lack of meaning at work, né? Você sente uma falta de propósito, de sentido no trabalho, você pode estar em languishing. Languishing é um termo americano que não sei quem já ouviu falar desse termo, que é um lugar que às vezes a gente não está no burnout, não está no esgotamento, mas a gente também não está no florescimento, que ele fala. A gente não está no nosso pleno potencial do que a gente pode entregar no trabalho. Então, às vezes, a gente pode estar nesse estado de languishing, que é um estado de definhamento, que é um lugar onde a gente está ali, tá bom, tô levando, tá indo, mas aquilo não está me preenchendo. Então, é um lugar onde muitas pessoas navegam por esses lugares, e a gente queria só trazer exemplos de como, assim, é mais comum do que se imagina, do que foi há uns anos atrás também. Pode passar, Gi. E aí, para trazer um pouco disso do contexto do trabalho, como a Catris enxerga isso, né? Do contexto atual em que estamos. Pode passar. A gente acredita que está vivendo 3 crises. Crise de saúde mental, crise de sentido, crise da alta performance. Crise de saúde mental, acho que a gente já sabe esses números, né? Brasil, primeiro lugar em casos de ansiedade, segundo país com maior nível de estresse e burnout, quinto lugar em número de depressão. Crise de alta performance, essa busca por performance sem fim, esse foco que a gente tem muito no mental e na ação. A gente precisa estar fazendo, a gente precisa estar pensando, a gente precisa estar produzindo. Um lugar onde as máquinas, inteligência artificial está aí, ela vai suprir muito desse lugar da alta performance. Então a gente precisa buscar se conectar mais com esse nosso lado humano. E a falta de sentido, quantas vezes a gente busca muitas coisas externamente e está pouco conectado com esse lugar interior que nos dá sentido para a vida. E aí, o que a gente entende? Que a gente precisa migrar. Frase do Gerd Leonhard, que é um futurista alemão, que ele fala que a gente precisa migrar dos KPIs para os KHIs. Qual a frase dele é: se você trabalha como um robô assumirá o seu trabalho. A gente precisa abandonar essa nossa obsessão pela eficiência, que o futuro do trabalho não vai ser uma questão de eficiência. A gente precisa ir além disso. A gente precisa mudar de KPIs para KHIs. E ele fala que a gente precisa aumentar as nossas habilidades que nos faz humanos, que nos diferencia das máquinas, que é nossas habilidades de compreensão, de intuição, de imaginação, de autenticidade. E o quanto isso, esse universo, essas habilidades que a gente precisa desenvolver, vai crescer cada vez mais.
dentro do ambiente organizacional, principalmente com a chegada da inteligência artificial também, e com essa crise de saúde, com esses 3 pontos que a gente trouxe. E aí a gente acredita que a gente precisa migrar desse triângulo de baixo para o triângulo de cima, que é ampliar o investimento nas outras dimensões humanas, sair do lugar só do mental e da ação, e ampliar para as outras dimensões, né? A gente já começou a trabalhar um pouco mais a inteligência emocional, mas como é que a gente amplia para a inteligência espiritual, que a gente vai falar um pouquinho mais do que é onde a gente entende que a gente consegue ampliar para sair dessa crise de alta performance, crise de saúde mental, crise de sentido, para ir para uma revolução de sentido, que a gente está chamando, saúde espiritual, que é um dos termos, inclusive, que... e agora que eu vi que tem um monte de gente na espera para entrar. Bota pra dentro! Eu tô aqui falando, né, e não percebo. Enfim, que não apareceu em cima e agora que eu vi embaixo. Gente, bem-vindos que entraram. Eu estava aqui falando e deixei vocês na espera. Esqueci. Bem-vindos. E aí o que a gente vê? Que a gente precisa sair desse triângulo de baixo, do foco só no mental do fazer, para ampliar para essas outras dimensões. E o foco, por exemplo, em saúde espiritual é um dos pilares que a própria McKinsey, que é uma consultoria organizacional super renomada no mundo inteiro, ela traz saúde espiritual como um dos pilares de saúde que a gente precisa buscar, que é essa conexão com esse sentido, com o que nos move na vida, com esse lugar de dentro. Então, pode passar mais um, Jean. A gente entende que para alcançar todo o potencial humano, a gente não pode depender apenas do intelecto. A gente precisa explorar todas as nossas dimensões que compõem a nossa existência, incluindo a espiritual. Por isso que a gente trabalha nos 5 níveis que a gente trouxe no começo, que a Jana apresentou. Então, só para dar um overview desse contexto, do porquê que a gente inclui essa dimensão espiritual e o contexto de crises que a gente entende que estamos vivenciando hoje no trabalho. Bom, Rita. gente, e afinal de contas, o que é essa inteligência espiritual? Por que eu tenho que desenvolvê-la? Desenvolver inteligência espiritual, esse lado que a gente está falando que a gente precisa começar a olhar mais agora, eu acho que a humanidade, de uma maneira geral, está sendo convidado a isso, e eu acho que, inclusive, a inteligência artificial vai cada vez mais nos convidar a isso, é desenvolver a capacidade de acessar a sabedoria interior, nossa sabedoria interior, através de práticas do estudo de si mesmo, incluindo dimensões sutis do ser humano, para criar uma vida de autorrealização e sentido. A gente entende, a gente deu muita atenção ao longo da história, principalmente aqui no Ocidente, ao desenvolvimento das nossas inteligências física, mental, principalmente, né? A gente ainda dá. Mas a gente já deu passos, né, depois do Goleman, para o desenvolvimento da nossa inteligência emocional. Hoje em dia, as escolas estão começando a se preocupar, né, na educação da primeira infância, em ensinar um pouco sobre emoções para as crianças, né, inclusive. Mas a gente ainda tem muitos passos para dar. E a gente entende que a inteligência espiritual é a maestrina de todas essas inteligências. Ela é a que vai ser responsável por promover a dança que precisa existir entre todas as nossas inteligências. E aí, falando um pouco aqui das dimensões sutis. Todo mundo aqui acredita em Wi-Fi, tô errada? Ninguém vê o Wi-Fi, né? Mas todo mundo tem certeza que ele existe. Sutil é isso também. Estou dando um exemplo de sutileza para vocês. Gente, e como é que a gente faz para acessar, né, essas dimensões sutis? Autoobservação, aliás, é o primeiro passo. O que são essas dimensões? A gente diz que também são dimensões sutis. A intuição, a criatividade, a imaginação, o significado, essa capacidade que a gente tem de significar coisas que nos acontecem, a intenção,
a presença, o estado de presença, dons, talentos, autenticidade. Eu não sei se vocês se lembram, cada um aqui é um ser único. Não tem ninguém no mundo igual a você. E nem vai ter. Não vai passar pela Terra alguém igual a você. Então, autenticidade também é uma dimensão sutil. E agora eu vou passar a palavra para a Josi. Josi, você tá aí, tá? Agora eu tô te vendo. Eu tô aqui, Dúvidas, tô. dúvidas até aqui, gente, sobre o que é É, inteligência espiritual? Se alguém tiver dúvida, vai, levantem a mão, coloquem no chat, fiquem à vontade. A ideia é que seja uma Continua troca. sem apresentação um pouquinho. Eu vou tá bom. mudar o script um pouquinho, gente. É, Olá, meu nome é Josiane, sejam bem-vindos a todos. Muito feliz de estar aqui nesse encontro. Ah lá. E eu vou fazer um convite para vocês rapidinho. A gente falou do que é ser humano, e a gente está falando hoje de trabalho. Quem puder fechar o olho um minutinho, e eu vou pedir para vocês buscarem dentro de si uma memória em que vocês estavam em algum trabalho. Se não foi no trabalho, não tem problema, deixa vir o que surgir, em que você foi visto na sua humanidade. Pode ser que você estava num dia ruim e alguém olhou e percebeu. Pode ser que alguém viu uma qualidade sua que nem você soubesse. Pode ser uma superação de uma dificuldade. Pede para essa sabedoria interior trazer essa cena para você. Não tem como passar pela Terra sem ter passado por uma experiência assim. No trabalho, não. Que alguém te olhou, ou você mesmo ficou espantado por descobrir mais de si mesmo. Se você não recebeu hoje, eu vou fazer o convite para você levar isso pedido para a noite, para que venha essa cena, onde você foi visto e cuidado e tocado em algum nível como um ser humano. Muito além de um profissional, muito além, às vezes, de filho, de algum papel social que a gente está o tempo todo, né, representando. E agora eu vou pedir para você buscar também um momento em que você identificou, tocou, olhou, falou ou só se conectou com um outro ser humano de um lugar que nem você mesmo imaginava. Sabe aquelas coisas que saem da nossa boca que falam, gente, quem está falando? Quando você fez algo, porque você olhou para aquela pessoa, para a humanidade dessa pessoa. E a humanidade envolve tudo, envolve as nossas fragilidades, as nossas qualidades, os nossos defeitos. Deixa essa memória bem viva dentro de você. Como você se sentiu ao ser tocado como humano em algum nível e para tocar outro ser humano em algum nível. Respira nesse ambiente e volta para cá. E aí eu vou pedir para que você escreva no chat, em uma palavra, como foi recordar. Pode ir, Jana, para a apresentação. A gente vai acompanhando aqui no chat. A Aline já colocou raro, a Diana alegre, Emocionante. emocionante, fez sentido. Pode passar, Jana. O que é o trabalho? Ô, Jana, pode passar esse slide. Gratificante. Exato.
O Só trabalho uma coisa, vocês perceberam como o campo mudou? muda tudo. Olha o silêncio que fica, Isso um é silêncio. a dimensão sutil que a gente fala quando a gente coloca a inteligência espiritual nas atividades, em tudo. Então, só para vocês perceberem essa mudança que acontece no campo. Josi, obrigada. Uma Pode seguir. revelação. Então, o que é o trabalho, né? O trabalho é uma oportunidade da gente aprender sobre nós, para revelar mais de nós, muitas coisas que a gente nem sabia, para a gente crescer, se desenvolver, se transformar. Se a gente for pegar lá o começo da nossa vida, nossa carreira para hoje, quanto que a gente cresceu. Ah, eu trabalhei em emprego ruim, emprego bom, chefe legal, empresa pequena, multinacional. É uma oportunidade para a gente conhecer um pouquinho de nós. Então, se a gente for com esse espírito, empreender, CLT, o que que eu vou aprender sobre mim nesse lugar? Já muda tudo. Depois, o trabalho é um lugar onde eu posso contribuir. Se eu sou um ser único, eu posso contribuir com o quê? Com a minha humanidade. Talvez aquela pessoa que a gente lembrou agora, que a gente falou uma frase, fez um olhar, cruzou, às vezes é um toque, um abraço que a pessoa está precisando. Ali eu estou contribuindo e ninguém poderia fazer isso no lugar de outra pessoa. Aquilo lá é para mim, eu fui fazer. Quando alguém me tocou, aquele é um encontro de duas pessoas, de dois humanos, no mais profundo. A gente está tão no automático e faz a vida. Aquilo ali é um encontro humano. Então a gente contribui. E se eu sou um ser único, não existiria substituto para aquele momento. E esses momentos a gente leva para o resto da nossa vida. A gente sabe porque dá para contar nos dedos quando a gente é visto como humano, quando a gente vê o outro como um humano único, frágil, forte, alegre, dia triste, sábio, em outro lugar um aprendiz. Então, eu contribuo com a minha humanidade, com aquilo que eu sou no meu trabalho, uma oportunidade para a gente se encontrar como pessoas e contribuir para o mundo melhor, para a minha vida ficar melhor, para a do outro ficar melhor, e a gente construir uma vida boa juntos. Esse é o significado para a Cátedra de Trabalho. Pode passar, Júlia. Então, antigamente, muito antigamente, de pegar a China antiga, né, o Oriente, então era o estudo das suas virtudes, aquilo que você trouxe, que é intrínseco, que é da sua sabedoria interior, o seu tesouro, o seu mistério, era que direcionava o seu ofício. E aí, acho que em algum lugar a gente mudou um pouquinho, né? Porque aí hoje a gente vai para a escola, a gente vê os nossos pais trabalhando, a gente vê as empresas que a gente entra, os nossos pares, né? Muitas vezes até subordinados, nossa vida hoje moderna, e a gente procura, muitas vezes, por N outros motivos, um trabalho. Mas muitas vezes a gente desconecta desse lugar que é o que eu tenho de bom para dar. Eu posso levar minha alegria para o trabalho? O que faz parte da minha força de trabalho? Muito mais do que eu ficar na frente do computador só digitando alguma coisa, ou só indo em reuniões e passando por outra. Porque a gente fica assim, no automático. Mas eu estou lá para ser inteira, para levar todos os meus níveis. Eu vou fisicamente, minha cabeça não vai ficar em casa, eu posso levá-la junto. As minhas emoções fazem parte do meu trabalho, a forma com que eu relaciono faz parte de mim. Aquele ser espiritual que eu sou, quem eu sou, meus valores, o que me preenche, o que faz sentido, eu levo junto, sou eu no trabalho. Então, atualmente, eram as minhas virtudes, a minha essência, hoje é muito mais o meu conhecimento técnico. Aí muitas vezes a gente também fez um belo trabalho de desenvolvimento emocional, apesar que temos ainda, né, muito trabalho a ser feito nessa área, mas que direciona. Então, eu vou fazer qual faculdade? Se eu vou bem em matemática, eu vou fazer engenharia. E aí, em algum lugar, eu deixo de olhar para dentro,
pego o conhecimento que vem externo e fico na busca. Isso é com todo mundo? Não. A gente vai usar racionalmente, a gente usa várias coisinhas para a gente colocar no lugar. Ou qual que é a profissão que é aceita na minha família, é uma família inteira de intelectuais, e aí eu vou escolher uma outra profissão que não tem nada a ver com isso, eu vou fazer música. Como é que vai ser aceito dentro da minha família? Então, muitas vezes, para pertencer, a gente faz outras escolhas que não estão conectadas com quem a gente é de verdade. Busca por sucesso, por dinheiro, N coisas. Ser amado, reconhecido, muitas buscas. E aí, o convite da inteligência espiritual é: eu vou para dentro, falo, nossa, o que me preenche? O que me faz feliz? Eu, pleno e feliz, não quer dizer não ter problema, isso não quer dizer trabalhar, às vezes, num ambiente que é disfuncional, não é disso que a gente está falando, não é? A partir de dentro eu posso buscar algo que me preencha e contribuir para a vida com o que eu sou como humano. Pode E às passar, vezes não já. precisa ser um super ofício, uma mega vocação de, nossa, eu preciso fazer algo que vai contribuir para o mundo, um trabalho voluntário, vou trabalhar numa ONG, sabe? Não é isso que a gente está falando. É como que eu posso contribuir com esses meus dons e qualidades hoje, com onde eu estou agora, com os conhecimentos que eu tenho e com a sabedoria interior, que são, né, esses dons e talentos que eu tenho, como que isso eu posso colocar para o mundo? Eu tenho um amigo que ele fala, ele trabalha numa função super burocrática, assim, numa empresa grande, e ele fala, todo dia de manhã eu me conecto com como eu posso dar o melhor de mim para esse trabalho hoje. Então, não precisa ser algo, né, a escolha de uma super carreira, mas como que eu posso hoje dar o meu melhor e contribuir com as pessoas que eu vou trocar hoje, ao longo do dia? Pode ser uma reunião, gente, pode ser, sabe, umas coisas pequenas em que a gente pode ir com esse lugar da contribuição e de tocar o outro com essa nossa humanidade, enxergar a humanidade do outro. Pode ser em qualquer momento, pode ser na fila do supermercado. Gente, eu tô há 8 anos trabalhando, atuando assim diretamente com coaching de carreira. É, o que mais dói na alma humana é não poder dar, é não dar aquilo que tem para dar. É o que faz a gente sofrer. É o que faz a gente, por exemplo, não estar satisfeito no trabalho. Não estar satisfeito no trabalho, via de regra, tem uma relação direta com não estar dando aquilo que você tem de melhor para dar para esse trabalho. E eu não estou falando que é para você dar no trabalho que você está hoje, para você entregar no trabalho que você está hoje necessariamente. Você pode entregar o que você tem de melhor em outra área. Você pode entregar o que você tem de melhor em outra atividade, às vezes até dentro da mesma área, mas exercendo uma outra atividade. Então, assim, existe uma vastidão de possibilidades para onde você pode encaminhar suas futuras decisões de carreira a partir desse encontro aqui. Mas o sofrimento e o desafio profissional desse lugar, quando surge de uma insatisfação, normalmente vem daí. E só para também fazer um parênteses disso, do dar e receber, quando a gente fala de dar, é esse lugar dos nossos dons e talentos, do que traz sentido para a nossa vida. Porque existe a relação do dar e receber no nível relacional, reciprocidade, trabalho, ambientes tóxicos e tal. Não é isso que a gente está falando, a gente está falando desse lugar espiritual, da gente estar conectado com esse nosso valor interno, essas nossas qualidades e como eu posso colocar isso para o mundo. Ora, Porque às vezes a gente está em relações tóxicas em que a gente está se submetendo, né? Situações que não são recíprocas. Então também cuidar disso, onde que a gente se dá também, né? O dar para o mundo é dar para Ah, si. e a gente pode Antes. pensar onde eu não dou, às vezes, limite, É, né? Onde eu não dou, às vezes, uma oportunidade de mudança de área, onde eu não me dou um lugar de trabalho para mim.
E, e muitas vezes eu lembro uma vez num trabalho, numa palestra que falava assim, você é protagonista da sua carreira. Eu fiquei muito brava quando eu soube disso. Falei, protagonista da minha carreira. Fiquei muito brava, imagina. E hoje, depois de percorrer alguns caminhos, alguns muito pela dor, Líria, né? Eu cheguei aqui na Catres, para falar um pouquinho da minha história. Eu tinha um sonho de trabalhar em multinacional, direcionei toda a minha carreira para isso. E aí um dia eu falei, nossa, nunca me vi tão infeliz. Na verdade, eu não fui primeiro. Ficando doente, 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 doente. Em algum momento eu ali no estava na Bandeirantes dirigindo o carro da empresa e eu falei, nossa, se eu bater meu carro vai ser muito bom, eu vou descansar. Fico ali no hospital uns dias, vou quebrar umas pernas e aí eu fico descansando. Naquele momento eu peguei esse também, falei, tem algo muito errado aqui. Isso não combina comigo. Essa não sou eu, não me reconheci naquele pensamento. E ele foi o fio que eu cheguei até aqui, porque aí eu queria saber como que eu tinha chegado muito doente, muito infeliz e tocando a vida de uma forma muito automática. E aí o que eu busco, estava me buscando, eu tinha muitas perguntas, que era como eu cheguei até aqui, o que aconteceu comigo, onde eu me perdi. E, né, e aí nisso eu cheguei no caminho do autoconhecimento e resolvi fazer um caminho bem profundo de busca interior das minhas crenças, das minhas experiências, das minhas dores infantis, e para poder estar aqui hoje fazendo um trabalho que eu estou muito feliz e me preenche muito. Então, às vezes as nossas perguntas, nossos pensamentos não podem ser ignorados, nem as nossas inquietações internas. Se eu estou inquieto, por exemplo, se eu vim numa aula dessa aqui, no encontro desse Catres, em algum momento na minha alma tem ali uma inquietação, não deixe passar, né? Não trata como banalidade, é uma importância, ele está falando alguma coisa muito importante para você estar dizendo, tem outras possibilidades, talvez mais legais para mim. E aí, como ela falou, pode ser infinitas, pode ser. Eu tenho uma função X que eu sonhei porque fazia sentido há 10 anos atrás, hoje já não faz mais sentido. Trabalhar espiritualidade, inteligência espiritual, para mim, há 10 anos atrás, seria inconcebível. Jesus amado, pelo amor de Deus. Trabalha com vendas, marketing, qualquer meta. É isso. A Janaína com... Isso aí, Eu tô só sem Bora tempo? lá. Tempo. Agora a gente precisa da contribuição de vocês. Gente, alguém aqui vamos ouvir uma disposto a palavra? descrever? Alguém disposto a descrever, ou sei lá, fala uma palavra de como é que é o Escreve no profissional chat. ideal, ou dá uma característica, ou escreve no chat. Uma característica do profissional ideal. Fala para mim, o que ele é, esse profissional ideal? Como O que ele ele é, é, o o que que ele ele tem. faz. Ele tem que ser Autoconfiante. autoconfiante. Que mais? Ele tem que ser escutativa, ser Colaborativo. colaborativo. Vocês podem falar se vocês quiserem, tá? A gente dá direito de voz aqui também. Saber ouvir. Nossa, gente, mas o profissional ideal de vocês Tá bem trabalhado. Vamos tá seguir bem com o conteúdo trabalhado. já, Vamos, enquanto o chat está rodando, vamos seguir. tá. Bom, gente, se você quiser escrever também aí, qual que é quais são as características do seu profissional ideal, né? Desse ser profissional ideal, se quiser fazer as anotações aí para você, use esse espaço para isso. A gente tem uma série de exigências para esse profissional ideal, né? Vocês colocaram aqui bem pouquinhas. Eu tenho certeza que a lista do profissional ideal de vocês deve ser bem maior que essa. Mas
Eu vou fazer um convite agora para vocês, para experimentar mais um pouquinho de voltar para dentro, para a gente aqui fazer o trabalho, porque a gente faz trabalho experiencial, gente. Aqui não é só falação, tá? Vou convidar vocês a fazer, sim, de novo um mergulho, parecido com o que a Josi fez agora há pouco, mas vamos acessar outras informações que talvez sejam importantes para o motivo de você estar aqui hoje, né? Para E daqui a atender. pouco a gente vai voltar no profissional ideal, tá? Segura isso. Segura esse profissional ideal. Se você quiser anotar aí o resto das características desse profissional ideal, fica à vontade, segura aí. Mas vamos lá. Vou pedir para vocês fecharem os olhos. Para quem não conseguir fechar os olhos, se quiser manter pelo menos baixo, para ficar confortável, vou pedir para vocês manterem os olhos baixos. Eu vou pedir para que vocês ajustem a postura de vocês. Levem atenção para a sua respiração. Faz agora um escaneamento do teu corpo. E perceba se tem algum local que está pedindo relaxamento. Leva a respiração para esse lugar. Leva o movimento que estiver pedindo para ser feito pelo seu corpo. Agora, eu vou pedir para você ir lá para a tua infância, de novo a infância, e tentar resgatar quais eram as suas brincadeiras prediletas. Se conecta com essas brincadeiras. Lembre-se delas. O que você sente ao resgatar essas lembranças? O que você experimenta? Quando você se lembra dessas brincadeiras, elas tinham algum cheiro? Se essas brincadeiras tivessem um gosto, que gosto elas têm? Agora, observe seus pais ou tutores. Você lá, criança ainda, observando seus pais ou tutores, as pessoas que cuidaram de você na infância. Observe como elas vinham e voltavam de seus trabalhos. O que essa criança entendeu que era trabalho? Quais foram as crenças, as imagens relacionadas a trabalho que elas criaram naquele momento? Apenas observe os pensamentos que te vêm agora. Só observe. Não os julgue. Perceba se esses pensamentos guardam alguma relação com suas escolhas profissionais até aqui. Você cresceu e fez muitas escolhas que te trouxeram até aqui. Os desafios que vive hoje relacionados à sua vida profissional são também resultado destas escolhas. Você pode ter feito escolhas motivadas ou motivadas pelo medo de sentir algum tipo de desconforto, dor, e pode ter feito escolhas motivadas por um estado de plena confiança, mesmo que ainda racionalmente aquela não parecesse ser a melhor forma de decidir. Escolhemos por medo de forma inconsciente quando gastamos muito da nossa energia tentando sustentar a imagem do profissional ideal. Escolhemos em estado de confiança
quando temos mais conhecimento sobre nós mesmos, sobre quem somos de verdade, por trás dessa grossa camada do profissional ideal. Esse estado de confiança está à sua inteira disposição agora mesmo. Ainda que você não acredite nisso como sendo uma verdade ou 100% verdade. Então, o que eu te convido agora, nesse momento, é a imaginar que isso pode ser sim verdade. E vou pedir agora para você visualizar uma pessoa se aproximando de você e te entregando uma concha fechada. Veja agora quem é que está te entregando essa concha. Essa pessoa te convida a abri-la. Ao abrir, você vê uma pérola e abaixo dessa pérola, um pedaço de papel com um recado para você. O que diz esse recado? Continue respirando. Veja se recebeu algum recado. A hora que você tiver com esse recado dado, vai voltando para cá, cada um no seu tempo. Alguém quer partilhar? Tudo bem se não quiser. Se quiser fazer alguma partilha ou de algum recado, ou de alguma coisa, de algum sentimento, pode descrever no chat. Fiquem à vontade. Vi minha avó dizendo seja feliz. Ó, poderoso, hein? Poderoso esse recado. Muito bem, obrigada, Mariana, pela partilha. Olá, veio a avó materna também. Olha lá, os parentes se manifestando. Os avós estão presentes aqui. Ela dizia para eu relaxar. Maravilhosa. Essa me conheceu. Muito bem, gente. Receberam recados. E se para alguém não veio nada, tá tudo bem também. É, tá tudo bem também, faz parte Faz parte. Tem do pessoas teu processo. que têm mais facilidade de absorver o conteúdo pela troca pelos outros ou pelo conhecimento mais intelectual, e tem pessoas, a gente abre isso para vir essa intuição de um outro lugar. E às vezes vem essas mensagens que a gente consegue acessar nessas meditações. Obrigada pelas partilhas, gente. Deixa eu botar no modo apresentação de novo. Ui! Vai lá, lá. Eu sinto da gente conversar sobre os três eus. Mais, sabe assim? A gente pode tirar e a gente vai conversando um pouquinho sobre as nossas três Eu deixaria camadas, só a né? imagem, eu deixaria a imagem. Vamos Tá passar só bom, esse slide das Isso, três e aí a gente conversa mais. um tá pouquinho. bom. Gente, aqui é o conteúdo que é o cerne da inteligência espiritual. Ui! Peraí que eu passei a mais. Pronto, agora chegou.
que é o que a gente aprofunda em cada um deles, muito na mentoria da inteligência espiritual, e que faz uma diferença enorme na nossa vida quando a gente entende os três eus que estão dentro de nós, como eles dialogam, como eles se manifestam. Faz muita diferença a gente perceber isso, até para entender que nós não somos um deles. Então, deixa eu explicar quais são esses três eus. Nós temos o nosso eu maior, que são as nossas qualidades, as nossas virtudes, esse nosso eu superior ou eu divino. É esse o lugar onde estamos plenos, felizes, onde as nossas qualidades estão manifestas. Esse é o nosso estado natural. Esse é o nosso estado natural de ser. O que acontece? A gente vai se desconectando desse lugar, muito conforme, né, a gente vai crescendo, as crenças, os medos, as situações que acontecem, enfim, a gente vai se desconectando e vai criando outras camadas. A gente tem também o nosso eu menor. O que é esse eu menor? O eu menor são as distorções das nossas qualidades. Então, pensa que a gente tem qualidades de amor, de alegria, de organização. Organização, por exemplo, é uma qualidade. A distorção da organização pode ir para um controle. A amorosidade é uma qualidade. A distorção dessa qualidade do amor pode ser uma submissão, ou, né? A qualidade de generosidade, na distorção, ela pode virar uma submissão. Então, o eu menor, ele é a mesma energia do eu maior, mas de um lugar distorcido, que a gente precisa voltar para a energia original, né? Não voltar, mas enfim, aceitar que temos esse eu menor, para daí ir ampliando, a partir do momento que a gente vai aceitando, a gente vai atravessando ele, se conectando mais com o nosso eu maior. Diga, Josi, não é A felicidade. Mariana trouxe no É. chat a sombra. A Isso. sombra, ela tem, sim, aspectos do eu inferior, mas também aspectos do eu maior. A gente vai falar um pouquinho também, né? Que é a sombra, o que a gente esconde no inconsciente. Sim. E aí temos a máscara. A máscara é o nosso eu idealizado. É quem a gente acha que a gente precisa ser no mundo. Por isso que a gente perguntou qual que era esse profissional ideal que vocês imaginam. A Aline colocou, né? A máscara também é aquilo que esperam de nós. Exemplo, no ambiente de trabalho, aqueles feedbacks com lentes do outro. Só que é quem a gente resolveu ser. Tipo, se a gente acha que a gente precisa ser a partir dessa expectativa dos outros, é a imagem que a gente tem de quem poderíamos ser. Então, por exemplo, vocês falaram lá, precisa ter escuta ativa, precisa ser colaborativo, precisa ser autoconfiante e tal. E se eu não for? Se eu não for essas coisas, o que acontece? Então, isso significa que eu não tenho valor, que eu não sou um bom profissional? Então, a máscara, às vezes, Ou muitas se eu vezes... não for o tempo todo empático, o tempo todo eu estou aberta para fazer uma escuta compassiva, tem 100% do tempo? A Ninguém. ninguém. E a gente tem Só os a três máscara. eus o tempo inteiro. Os três eus o tempo inteiro. A questão é que a máscara, ela não é no nosso eu real. O nosso eu real é o eu maior e o eu menor. Só que a gente muitas vezes usa a máscara, inclusive, para esconder de nós mesmos o eu menor. Então, por exemplo, pensem em alguma situação que vocês se incomodam muito de alguém. Então, uma pessoa que é muito agressiva no trabalho ou muito arrogante no trabalho. Normalmente, aquilo que a gente se incomoda está espelhando algo em nós. Tem algo naquela pessoa que a gente não gosta, mas que está refletindo algo em nós que a gente nem sabe que tem, nem admite para nós mesmos que temos e que está muito escondido. Porque a gente tem uma máscara que a gente coloca para o mundo. Então, por exemplo, eu tenho uma máscara de boazinha, eu preciso ser boazinha, eu preciso ser amorosa, eu preciso ser legal com todo mundo. Eu não vou mostrar para ninguém, nem para mim mesma, que tem um lado meu que tem raiva, que tem um lado meu que quer passar por cima das pessoas, mas ele existe. E essa parte é o nosso eu real. Então, enquanto a gente não se conecta com, não entende, não tem essa consciência desse nosso eu menor,
a gente não consegue aceitar e atravessar para trabalhar isso, para se conectar com a nossa luz que está por trás de tudo isso. Então, se a gente fica só na máscara, a gente está perdendo muito do nosso potencial, da nossa energia, da nossa luz que a gente poderia estar colocando para o mundo. Então, por isso é importante a gente ir entendendo a diferença desses três eus. Às vezes a gente tem uma máscara de forte, eu preciso ser forte, eu preciso dar conta de tudo. Eu preciso ser a fortaleza aqui. E aí eu não quero mostrar um lado meu vulnerável, Aliás, fraco. eu nem conheço esse lado vulnerável, né? Eu tenho que Quando você descobrir. está na máscara, você está grudado na máscara, você tenta esconder até de você mesmo o lado vulnerável, o lado frágil. Olá, eu Ou só quero acrescentar que essa dinâmica ela acontece na infância. Por isso que muitas vezes a gente vai para a infância, porque a gente vem com eu maior, eu menor, e aí a gente vai no ambiente familiar entendendo o que é aceito, o que não é, ou no ambiente escolar, assim, não é na família, no seio da escola, ou na casa da avó, e aí vai fazendo essas adaptações na personalidade para pertencer, pode até para entrar como rebeldia, aquele sistema que já está lá, mas é que é na infância que geralmente esses dispositivos são da máscara, são Criados. criados, é um exatamente. sistema de defesa, é a forma que a gente aprendeu a se colocar no mundo para ser amado. E que Respeitado. na infância ela foi muito importante. E aí chega um determinado momento que a gente se agarra a essa armadura que a gente colocou, que a gente acha que a gente precisa ser assim o resto da vida. E Não essa funciona, né? Não funciona a máscara, gente. Ela vai conquistar muita coisa na vida. E assim, pensa em pessoa. Mas. Desculpa, já. Não, é que eu acho que tá com delay, né? Eu também acho que está com Pensem em pessoas que vocês conhecem, que vocês, uma pessoa que se coloca super autoconfiante, que no fundo vocês sabem que é super inseguro. Ou uma pessoa que está sempre na vítima, reclamando de tudo e tal, né? Mas você sabe que por trás tem uma potência. Então, às vezes, a gente consegue até identificar mais fácil a máscara no outro do que em nós mesmos. Bom, o trabalho É, da inteligência espiritual, gente, se resume. Assim, se eu fosse falar para você que ele tem um objetivo mais escancarado, da gente olhar para essa máscara e dissolver essa máscara. A gente vai continuar precisando dela, tá? Enquanto a gente estiver na vida, a gente vai ter que, às vezes, colocar, não tem problema, é normal, a gente usa máscara. Mas a gente precisa estar mais consciente dela. Então, o trabalho que a gente propõe de desenvolvimento da inteligência espiritual é para começar a se dar conta de que forma que a gente se defende da vida, da gente mesmo, do outro. Porque nesse lugar a gente não está dando o nosso melhor. acho que o maior dano, né, da máscara é, em algum momento, eu esquecer de quem eu sou e achar que eu sou essa máscara. E nem saber que existe uma máscara, nem saber que eu não sou aquilo que eu acho que eu sou. Esse é o maior dano. Eu já chamar de autoalienação. Eu saio tão longe de mim, de quem eu sou, do meu self, que eu me identifico com alguém que não sou eu. E esse alguém pode, inclusive, estar escondendo alguns aspectos de eu maior ali atrás dessa máscara. Ela esconde também o eu maior, minha luz. Às vezes eu entendi que, né, nesse ambiente aqui a minha alegria não é bem-vinda, então eu escondo a minha alegria. E ela é puro de eu maior. Então, é muito dano. Toda a Aí potência. a gente vai trabalhar, a gente está falando do ambiente profissional, mas em todos os ambientes, a gente vai trabalhar fragmentado. Faltam 3 minutos. E aí, gente, o que eu faço aqui na Não, é até oito apresentação? e meia, Janaína. É até Ah, é oito e verdade, meia. até 8h30, gente, é 1h15, Faça desculpa. mais um, só, para mostrar o que é o trabalho, né, da inteligência espiritual. É a gente ampliar essa consciência dos três eus, autoobservação. A gente entendendo quando esses três eus se manifestam. A gente atravessa essas camadas do eu máscara e do eu menor com aceitação. Primeiro a gente aceita que elas estão ali, que elas existem. E aí a gente consegue criar consciente, a partir do eu maior, de colocar a intenção de como eu posso me colocar aqui no mundo, que é esse lugar da contribuição que a gente falou.
E o lugar que a gente mais usa máscara é no trabalho. E é quando a gente está na máscara, o nosso valor, ele está externo. Quando a gente está na máscara, a gente está querendo validação externa, a gente está buscando esse reconhecimento o tempo inteiro, mesmo que de forma inconsciente. Então, o nosso valor não está com a gente. E aí, quando a gente recebe uma crítica ou alguma coisa, isso desestabiliza esse nosso eu idealizado, né? Quando acontece algo que mexe com essa imagem que eu tinha de quem eu deveria ser, então assim, eu sou uma pessoa super boazinha e amorosa e tal. Aconteceu algo que eu me irritei com alguém lá, que a pessoa não gostou de mim. Nossa, quebrou com a minha autoimagem dentro daquilo. Aquelas situações onde vocês entram em reação emocional, aconteceu alguma coisa pequena, mas vocês entram em reação emocional, a gente está quebrando a nossa autoimagem idealizada. Gente, a gente não se conhece e a gente só descobre isso quando a gente, por exemplo, vocês já ouviram gente que recebe elogio e entra em reação emocional e que se emociona muito por receber elogio? Porque às vezes para a pessoa aquilo realmente não é uma coisa conhecida dela. Da mesma forma que a gente às vezes recebe uma crítica e não consegue nem aceitar, aquilo acaba com a gente. Isso é uma prova de que a gente tem muito a conhecer da gente mesmo. Quando a A gente gente entra em reação emocional, tanto recebendo um elogio quanto recebendo uma crítica. A gente está falando do elogio que a pessoa se emociona, mas tem elogios que a gente nem recebe. A gente tende a minimizar. A pessoa falou, nossa, como você está bonita hoje. Muitos Não sei o quê. A deles. gente inventa alguma desculpa, alguma coisa, a gente vai minimizando o nosso ser. Então, também é uma reação emocional. E a gente não tem só medo da nossa sombra, a gente tem muito medo da nossa luz. Quero dizer que aquela experiência onde vocês tocam o humano, a humanidade do outro, são tocados, ali não tem máscara. Porque a máscara, ela é uma sobreposição a tudo que é humano. Ela é criada um super humano, entendeu? Um super humano, super forte ou super fraco, depende da autoimagem idealizada de cada um, mas ele não é humano. Então, toda vez que eu tô supra-humano, semideus, ou um péssimo humano, me achando na lama, não tenho valor nenhum, isso é máscara, isso é uma defesa, isso não é a realidade. A gente tinha previsto um exercício para vocês, mas eu acho que a gente podia pelo menos falar da mentoria e aí a gente volta para o exercício para quem quiser ficar mais tempo aqui e a gente pode abrir para perguntas, para volta um, né? Já só esse vai já. Gente, não tome nada disso que a gente falou como verdade, tá? Questione, a gente não é a dona da verdade, a gente só acredita de verdade, por experiência própria, que isso aqui é a chave para a busca de muitas das soluções que talvez você esteja querendo encontrar. Não é fórmula mágica, essas respostas elas estão dentro de cada um de nós, você sabe qual é, só precisa fazer um caminho para acessar. Mas a gente não é a dona da verdade, a gente traz aqui uma forma de você se conectar com a verdade maior, que é uma verdade que já mora aí dentro de cada um de vocês, tá? Então questione, experimente, mantenha a mente aberta e deixa aí sua inteligência espiritual agir para trazer as respostas às perguntas que você gostaria de ver respondidas, sejam elas para lidar com os desafios da vida profissional, mas também de outros desafios que a vida traz para a gente, né? Porque nem só de desafios profissionais uma vida é feita, mas a gente sabe que vocês que estão hoje aqui possivelmente se sentiram tocados por conta do tema relacionado ao trabalho. E vamos lá, gente. A gente vai apresentar a mentoria e depois, para quem quiser ficar e tirar dúvidas e fazer o exercício, a gente vai estar aqui até a hora da última pessoa sair, porque por nós a gente fica aqui a noite inteira falando desse assunto, porque a gente tem maior paixão pelo que faz aqui. Bom, gente, a nossa mentoria de inteligência espiritual na prática, ela está aí na terceira edição. A gente já tem aqui, ó, um atestado comprovado 23% do aumento no bem-estar físico, emocional, mental e espiritual. A gente tem aqui um dos vários depoimentos que a gente tem sobre a mentoria. Essa foi da Andrea.
A mentoria significou a abertura de um portal de consciência de quão maravilhosos somos a partir do encontro, conhecimento e acesso à nossa natureza. Como é que essa mentoria acontece, né? São 5 encontros online em grupo. E por que grupo? Aqui eu sei que a gente está num espaço diferente, o evento está sendo gravado, mas ali a gente grava para consumo da própria, né, dos próprios participantes. E a gente faz em grupo porque é muito rica a troca. Às vezes a gente está se sentindo muito sozinho. A gente acha que a gente vive aquela dificuldade sozinho, que ninguém no mundo vive aquilo que a gente está vivendo. E é muito rico quando a gente pode trocar com o outro e ver como é que o outro lida diante das mesmas situações que a gente. Isso contribui com o trabalho. Esses encontros, eles têm 2 horas e 15 cada encontro, ele é feito de muitos exercícios, temos visualizações também. E vocês têm direito a um encontro online individual de 1 hora com uma de nós. Aí vocês escolhem o profissional que vocês quiserem. Feito de exercícios práticos, vocês têm acesso ao material gravado ao longo da mentoria e depois dela também. Ninguém mais vai ver esse material, só quem participou da mentoria. Os grupos são de até 15 pessoas. A gente tem um grupo exclusivo do WhatsApp para trocar, para fazer todo o acompanhamento desse trabalho ao longo dele. E vão ter o acompanhamento de nós 3. Eu não sei se vocês sabem, se todo mundo conhece a gente, nós 3 somos amigas e primeiro colegas de formação do Patchwork, que foi onde a gente se conheceu. Não sei se vocês conhecem o Patchwork, já ouviram falar. É um caminho de autoconhecimento e autodesenvolvimento onde a gente se encontrou, onde a gente formou essa parceria, inclusive, e resolveu trabalhar juntas com o desenvolvimento da inteligência espiritual. O Patchwork é a base, né, desse trabalho que a gente faz aqui com a mentoria. E ele é a base do nosso trabalho, né? Do trabalho pessoal de transformação que a gente fez com a gente mesma. E a gente usa isso. Eu falo que a gente tem lugar de fala desse lugar, porque a gente não está falando só do cabeção, do conteúdo intelectual. A gente fala de um lugar de propriedade. Sabe o quanto isso fez bem para a nossa vida? A gente fala que a gente era uma antes de ter entrado nesse caminho, né? De desenvolver a nossa inteligência espiritual, e a gente certamente é outra pessoa. Eu falo que eu tenho 2 vidas dentro de uma vida só. E a mentoria inteligência espiritual na prática, gente, ela tá aí para começar em março agora. Serão os dias 5, 12, 19, 26 e 2 de abril. É toda terça-feira, das 19h15 às 21h30. E é online, via Zoom, assim como foi esse encontro hoje. E aqui está o QR Code, gente. Se vocês quiserem colocar o celular aí de vocês no QR Code, colocar a câmera do celular de vocês no QR Code para acessar Eu tô mais mandando no chat informações também. depois. Mandei Tá no mandando também? chat. Tá. E tem 10% de desconto para todo mundo que está aqui. Quem quiser fazer a inscrição, tem uma taxa de R$ 50, eu acho que, de inscrição. E aí depois a gente organiza o resto da parte de pagamento. E a inscrição está aí também no chat. E tem 10% de desconto para quem fizer a inscrição até amanhã. E se você quiser saber mais sobre a mentoria, procura a gente, também marca um papo individual para saber se a mentoria é para você, não é, mas assim, é um trabalho de autoconhecimento profundo. E é muito lindo acompanhar a transformação das pessoas ao longo desses encontros. A gente fica muito feliz fazendo. Também fazemos esse trabalho para empresas, tá? Então, se vocês trabalham para empresas, palestras, a gente também faz a mentoria para empresas, para líderes. Então, só para compartilhar um pouco o que a gente faz. Como é que vocês estão saindo, gente, antes Calma, de... calma, gente. Calma. Não, é porque Vou fazer eu tô um aqui, Não, eu eu tô tô aqui vendo que assim, ó. eu tenho tempo. Eu tô feliz da vida que temos tempo. Eu vou convidá-los para fazer um último mergulho interno. Então vamos Olha, fechar os Josi tá olhinhos animada mais. hoje, gente! Hoje eu tô, vem, vai para trabalhar, vamos embora. Vou convidá-los para fechar os olhos novamente, pôr os 2 pezinhos no chão. Vai ser o último, vamos lá. Pede aí para sua dimensão espiritual estar presente, bem presente no corpo. No corpo faz parte da inteligência espiritual. Então vamos lá, último mergulho. Quem quiser fechar os olhos, fecha. Quem não quiser, vai voltar lá naquela cena onde você foi visto como humano.
para muito além da sua capacidade técnica, do seu conhecimento, do seu comprometimento, para muito além disso. Estava lá você e você foi visto inteiro, para além do que você até se conhecia. E você foi visto como um ser humano, na sua humanidade. Então você vai olhar nos olhos dessa pessoa. Eu estou falando pessoa, para algumas pessoas pode ser um bichinho que te olhou de um jeito diferente. Pode ser uma relação com uma árvore. Mas que você sabia que ali você estava sendo aceito, você pertencia, estava sendo visto. Nessa relação, olhe nos olhos, ou se conecta com o seu coração e agradeça por você ter esse registro de ser humano. Agradeça profundamente essa pessoa, se for verdadeiro, se você sentir no seu coração. Tenta traduzir a sensação em uma palavra novamente e volta para cá. Quem quiser escrever no chat pode escrever, mas aqui a gente está aqui também para bater um papinho e quem quiser falar um pouquinho de si, da mentoria, da Catris, de nós. Eu vou parar a gravação agora. Tá bom, É, para. para a gravação. Obrigada.